Sabe quando os sistemas de uma empresa simplesmente entram em colapso? A primeira reação é quase sempre a mesma. Pânico, confusão, um verdadeiro caos. Bom, hoje a gente vai mergulhar no processo que transforma exatamente esse caos em controle. É uma jornada que sai da reação por impulso para chegar numa resposta inteligente. Essas situações são familiares? Pois é, pode ser só uma falha boba do dia a dia, ou pode ser o primeiro sinal de um incidente de segurança sério. E aí fica a grande questão: o que fazer? Fingir que não é da sua conta ou soar o alarme? Quando não existe um procedimento claro, é exatamente isso que acontece. Alguém corre para falar com o gerente da rede, outro manda um e-mail para o suporte. Cada um começa a investigar por conta própria, sem a menor coordenação. O resultado? Muito barulho, desinformação e quase nenhuma ação que realmente resolva o problema. Ok, então como é que a gente sai dessa confusão? A solução é ter um plano formal. É aqui que entra o tal do plano de resposta a incidentes, que foi pensado justamente para trazer clareza e direção na hora que as coisas dão errado. Pensa nesse plano como se fosse um manual de sobrevivência para uma crise. Ele define o que é um incidente, quem é o responsável por cada coisa e, claro, qual é o plano de ação. O objetivo é lidar com o problema ali, na hora, seja um bug pequeno ou algo que ameace o negócio inteiro. E esse processo todo é dividido em 4 etapas bem claras. Primeiro, o planejamento, que é a preparação feita com calma antes da crise estourar. Depois, vem a triagem, que é um momento super crítico para avaliar a gravidade da situação. É alarme falso ou uma ameaça de verdade? Com a situação já avaliada, a gente passa para a condução do incidente, que é a ação coordenada para conter e resolver o problema. E por último, a revisão. Essa é a hora de aprender com o que aconteceu e fortalecer as defesas para o futuro. Agora, vamos falar de quem executa esse plano. Porque, não adianta nada ter um manual incrível se ninguém sabe como usar. É fundamental montar uma equipe dedicada e muito bem definida. Essa equipe tem até o nome oficial, CSIRT, que é a sigla em inglês para Equipe de Resposta a Incidentes de Segurança de Computadores. Isso é uma prática padrão em grandes empresas e governos. É basicamente um grupo de pessoas treinadas e com autoridade para assumir o controle durante uma crise. O que é mais legal aqui são os papéis de cada um. O diretor, que geralmente é um gerente, está no comando, é quem bate o martelo. Os técnicos são os detetives digitais que vão fundo na análise dos dados e os consultores, esses são de áreas como jurídico e RH. Eles garantem que a resposta não crie outros problemas, como questões legais ou uma crise de margem. Para a gente entender como isso funciona na prática, vamos olhar para um caso real. Uma história que mostra como um detalhe minúsculo pode levar a uma descoberta gigantesca. 75 centavos de dólar. Parece insignificante, né? Mas, em 1986, esse valorzinho deu início a uma das investigações de espionagem mais famosas da era digital. Olha só, tudo começou quando um astrônomo chamado Cliff Stoll notou uma diferença de 75 centavos na conta de tempo de uso dos computadores que ele administrava. Ele podia ter ignorado, mas não. Ele decidiu investigar. E essa investigação levou ele a descobrir um hacker alemão que estava invadindo os sistemas militares do ZEUA e vendendo as informações para a KGB, a agência de espionagem soviética. Tudo isso por causa de um erro de 75 centavos. Então, o ponto principal é este, muito bem resumido nessa citação do livro que o próprio Stoll escreveu sobre o caso. Você nunca sabe o tamanho de um incidente quando ele começa. E é por isso que todo sinal, por menor que pareça, precisa ser levado a sério. Ok. Agora vamos mudar um pouco o foco. Até aqui a gente falou muito em apagar incêndios. Mas a resposta a incidentes é reativa, acontece depois do problema. A análise de risco é proativa. É sobre evitar que o fogo comece. A análise de risco é basicamente um processo para a gente pensar no que pode dar errado. Ela ajuda a identificar os maiores perigos, a entender o tamanho do estrago que eles podem causar e a decidir se vale a pena gastar dinheiro para se proteger contra eles. E isso nos leva a uma fórmula bem simples, mas muito poderosa. A exposição ao risco é o impacto, ou seja, o prejuízo, multiplicado pela probabilidade daquilo acontecer. Vamos imaginar que a chance de um servidor ser infectado é de 30% por ano e o custo para limpar tudo é de R$10.000. A exposição anual ao risco, nesse caso, é de 3 mil. Esse número ajuda, por exemplo, a justificar o investimento num software de segurança que custe menos que isso. Faz sentido, né? E existem 2 formas principais de fazer essa avaliação. A qualitativa usa palavras alto, médio, baixo. É ótima para quando não se tem dados muito precisos. Já a quantitativa usa números, probabilidades, valores financeiros.
É ideal para quando dá para calcular os custos e as chances. Nenhuma melhor que a outra, tá? A escolha depende da situação. Então, juntando tudo isso que a gente conversou, a jornada é sair de um estado de pânico total, de só reagir, para um estado de preparação, de agir antes do problema. E essa imagem aqui ilustra essa transformação de um jeito brilhante. Sem um plano, o que temos é caos. Com um plano de resposta a incidentes e uma boa análise de risco, o que se tem é controle, preparação e uma resposta que não só resolve o problema, mas que também ensina a organização a ser melhor e mais forte no futuro. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final para a gente refletir. Ter um plano não é sobre prever o futuro, é sobre estar pronto para ele. Não importa o que aconteça. E aí, fica a pergunta: quão preparada está a sua organização?